noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live que a gente está fazendo aqui, né? Dessas lives com cara de muito engraçada, mas que na verdade tem muito a mostrar, né? Vamos mandar aí o aviãozinho para os colegas, aguardando o aviãozinho de vocês, gente. Hoje a gente tem uma convidada mega especial, mega especial. Ela é muito especial. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Gente, muito obrigada. Vamos fazer o seguinte, para motivar a nossa convidada, eu gosto muito de fazer aqui. Gente, eu até me arrumei mais um pouquinho, se vocês virem, ó. Olha como eu arrumei, olha aí. Vixe, isso que aparecendo não dá, né, Luzia? Pronto. Olha aí, tudo isso porque nossa convidada, gente, além de tudo, assim, além de tudo que ela tem, além de todas as qualidades que vocês vão ver, ela é linda, ela parece assim uma princesa. Eu tô até falando mais devagar, que é pra ver se eu combino com ela, sabe, gente? Eu vejo as lives dela, ela começa assim com uma xícara de café, uma coisa assim bem massa. Aí ela começa, sabe, assim, de uma delicadeza. Ela é mega delicada. Ela já chegou por aí, ela já apareceu. Ela é linda, ela é inteligente, ela é mulher. Porque é tão importante falar do empoderamento das mulheres, é tão importante falar desse cenário. Quando eu resolvi que viria aqui para as redes sociais, uma das coisas que eu resolvi que eu vinha fazer era trazer esse empoderamento para as professoras. Por muitas vezes eu me vi em alguns locais que só os homens chegavam, então só tinha homem. E aí eu fico me perguntando, assim, é incrível essa ascensão, né? E aí como é que a gente fazia para também conseguir encontrar um espaço dentro desse universo, né? Que infelizmente é um universo tão... eu nem vou usar o termo machista, mas eu vou dizer o termo que diferencia tanto as categorias, o gênero, né? Enfim. Gente, então hoje a gente vai falar sobre algumas dicas para você que está aí nos ouvindo. Eu sei que muitos professores, a gente fala assim... mestrado e doutorado não é tão importante. E vocês já me ouviram falar isso, sim. Mestrado e doutorado não é garantia de que você vai... Mestrado e doutorado não é garantia de que você vai conseguir se colocar rapidamente. Precisa de um outro entendimento aí. Eu conheço, sim, alguns colegas que, infelizmente, trilharam a carreira acadêmica e não conseguiram, né, se estabilizar logo depois. A gente está num momento que o cenário é delicado, mas, deixa eu te dizer, aliado à prática que muitos de vocês já têm aqui, ter um mestrado e um doutorado vai sim fazer a diferença. Assim, faz sim a diferença na vida de muitos professores. E considerando tudo isso, por ouvir algumas colegas falando da importância do sonho de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, que eu convidei para essa quinta-feira, para essa PAC, Professor Autor Convida. Eu convidei uma das pessoas que mais dominam esse tema que eu conheço. Há algum tempo eu a escuto falar. Ela também, assim como eu, é uma professora que veio para as redes sociais. Ela também teve essa ideia de vir para atingir mais pessoas. Seja muito bem-vinda. Ela já chegou por aqui, eu já vou colocá-la aqui. Só não digam que ela é mais bonita do que eu, viu, gente? Não vale, não vale. Olha, se vocês disserem isso, eu vou ficar chateado, viu? Mas além de tudo... tá aí ela, gente. Não, pode dizer, eu permito. Pode dizer, olha como ela é linda, gente. Olha aí, que coisa linda, parece um boneco. Eu não sei, Luzia, gente, tá dando um zoom, né? Tá dando um zoom aí, pra mim eu tô com um rosto enorme. Tava, mas ficou normal agora. Afasta um pouquinho. Afasta um pouquinho o celular. Que aí fica melhor. Tava, mas agora deu uma arrumadinha. Seja bem-vinda, agora eu tô bem Eduarda. Seja bem-vinda. Gente, fazia tempo que a gente marcava isso, né? Fazia tempo que a gente marcava e
E assim, muita gente quer saber sobre como fazer mestrado e doutorado. Você sabe que eu, assim como você, vim aqui para a internet com o intuito de empoderar o professor, de fazer o que a gente pode fazer para que esse professor deixe de ser aquele. A live passada a gente falou que o professor não é coitadinho, o professor não é pobrezinho. Pelo menos você não deve se colocar ou aceitar que as pessoas acreditem que você é isso. E aí a gente veio com toda essa defesa, e a minha defesa é muito semelhante à sua, porque é uma defesa que a gente acredita que o que vai mudar a posição do professor? Conhecimento, né? Eu acho que eu parto disso, é o que eu mais falo aqui. O que posiciona você diferente, professor, é conhecer, é saber. Como diria meu orientador, gente, eu já tenho intimidade com a plateia para falar isso, tá? Agora, como diria meu orientador, ele disse assim, Luzia, o problema daquela menina ali é bunda. Aí eu dizia, mas como assim, professor? Ele disse, sentar a bunda na cadeira até ficar dobrada, entendeu? Então, trocando em miúdos, o que empodera é algo aqui. Então, seja muito bem-vindo ao nosso perfil. O pessoal é mega animado. Pessoal, dá aí uma boa noite. Seja bem-vindo para Eduarda. Eduarda, conta um pouco da sua história. Se apresenta para a gente aí. E a galera anima aí, viu, galera? Bora lá. Olá, muito boa noite. Nossa, para mim é um prazer enorme poder estar aqui. Por algum motivo, essa câmera deu um zoom enorme aqui no meu rosto, mas não tem problema, o importante é o conteúdo. Eu queria dizer, sobretudo, da imensa felicidade de poder estar aqui com a Luzia, com vocês, porque em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, né, esse momento assim de partilha, de conhecimento, de experiências, de conselhos, e um momento como esse de alimentar uma perspectiva de futuro, que eu acho que é muito isso que a Luzia faz no perfil dela, e eu também procuro fazer no meu, né? A gente também, nós professores, pensar no futuro de qualidade de vida, em prosperidade. Então, num momento difícil como esse, a gente está junto para pensar isso, é uma coisa maravilhosa. Bem, Eduarda, sou professora, Aceite como aí, todos a galera já vocês. tá boa noite, Eduarda, seja bem-vinda, arrasa, Eduarda. Agora vocês vão ver ela arrasando, é agora, gente. Tô vendo aqui vocês. A maior parte, uma grande parte de professores desse país, ele entrou na sala de aula para ministrar aula, e aí o ativismo da escola, a escola acaba com você, existe de fato um ativismo. Quem está na escola, quem achar, é porque o professor não quer, não é. Existe um ativismo, uma coisa muito, muito forte lá, muito tensa, né? Muitas atividades, e ele vai deixando o mestrado para depois. Aí ele faz uma pós-graduação que ficou mais fácil, mais acessível, e o mestrado vai ficando ali para depois. A minha pergunta é possível uma pessoa que deixou para fazer o mestrado depois, que não foi aquela professora ou aquele professor que teve uma carreira acadêmica brilhante, porque ela tinha que ir para a sala de aula, ela tinha que dar conta da família, dos filhos. É possível essa professora agora decidir, sonhar, assim, ir para um mestrado ou para um doutorado? Isso é possível ou é utópico ou é muito difícil, enfim? Bom, deixa eu falar uma coisinha antes da gente responder se é possível ou não. Eu queria retomar um fio da meada que a Luzia colocou aqui no começo da conversa, e ele é absolutamente importante para todos nós aqui, professores. Quando a gente pensa no mestrado e no doutorado, como bem colocou a Luzia, a gente não pode achar que o título sozinho vai abrir as portas. Não abre. Título é só um título. O que vai abrir as portas é a competência que você desenvolveu a partir da qualificação que você teve no mestrado ou no doutorado. É isso que vai lhe abrir as portas, né? Então, por exemplo, você que está aqui na comunidade da Luzia, está acompanhando tudo, participa dos eventos, do curso, você está se tornando um professor autor. E você está vendo isso como sendo um caminho de alta rentabilidade para você, de ampliação dos espaços de fonte de renda para você. Imagina que, sendo esse o seu caminho, um percurso que você trilhou de profissionalismo, de carreira, de rentabilidade, ok? Imagina isso comigo. Esse é o seu percurso. Então você está aqui se qualificando sempre, porque você não pode parar nunca, né? Nós que somos produtores e divulgadores de conhecimento, nós não podemos parar nunca. Então você está aqui se qualificando, se profissionalizando cada vez mais, tendo mais informações, participando dos cursos,
da Luzia, dos treinamentos, dos eventos, de tudo. Imagina que nesse percurso você acrescenta, você agrega um outro valor à sua carreira, que é um título de mestrado na mesma área, por exemplo, ou em uma área afim nessa que você já está atuando como sendo um professor autor. Imagina que, além da fonte de rentabilidade, por exemplo, esse valor que você acaba de agregar, ele vai te dar duas coisas importantes, que eu vejo muito vocês comentarem aqui, é uma tecla que eu vejo que a Luzia bate com muita firmeza, que é autonomia e autoridade. Então, quando você, dentro desse seu caminho de professor autor, que a Luzia está ajudando vocês a trilharem, vocês agregam uma titulação como a do mestrado e possivelmente uma do doutorado, então, além de você ser um excelente elaborador de itens, um excelente professor autor, você agora pode agregar valores que vão te direcionar para outros campos de atuação. Por exemplo, agora você é um profissional com a qualificação alta ao ponto de trabalhar como um consultor para instituições ou para outros professores. Você pode fazer e-book sobre isso, você pode fazer outros cursos, ver cursos que qualificam outros professores para seguir esse caminho. Então, antes de responder essa pergunta da possibilidade, eu queria que todos nós partíssemos desse consenso, ok? Vamos tirar essa imagem mística da nossa cabeça de que mestrado e doutorado abre as portas. Título sozinho não faz nada, é só um papel. Só. Então, o que a gente tem que saber é trilhar... Nessa frente, Eduarda, tem muitos colegas que, por exemplo, fizeram mestrados e doutorados, e mestrado, doutorado e tal, mas não tem nenhuma expertise, não tem chão de sala de aula, não tem expertise e acabam demorando muito a se colocar, né? Isso é muito comum. Eu acho que, assim, eu fiz um pouco desse caminho normal, trilhar o normal, sair da graduação, fui para o mestrado, depois parei um pouco até ir para o doutorado, mas foi a melhor coisa que eu fiz foi ter parado, sabe? Eu fui viver, fazer outras coisas, entendeu? Então, assim, o mestrado pelo mestrado, o doutorado pelo doutorado, que a Eduarda está dizendo, que também não é suficiente. Na verdade, depende de você entender a importância de desenvolver a autonomia em um determinado ponto, né? Porque ninguém precisa saber tudo. Outra coisa também que é importante falar. Essa autonomia e a autoridade no seu nome, né? Porque você... Quero saber se o povo que está aqui, que diz, não, já desisti, não, mestrado, doutorado, não dá para mim. Olha, eu ouço tanto isso. Olha, gente, eu estou aqui para desmistificar isso totalmente. Tu sabe por quê? Porque quando eu criei a Mega Assessoria, lá no finalzinho de 2017 para começo de 2018... Fala um pouco da Mega, diz o que é a Mega, que o pessoal não sabe. Pode falar. Gente... Quando eu estava fazendo minha seleção doutorado, eu sou aquela pessoa, como a Luísa falou, da mulher assim, né? Nunca tive medo de tentar nada, botava a cara no sol mesmo. Então, assim, eu sempre pude fazer tudo que era aparecer de seleção, concurso. Eu trabalhava também em escolas, trabalhava com gravação de vídeos, mil e uma coisas, com família, com tudo, mas eu sempre tinha essa mentalidade de melhorar a minha vida, melhorar a vida da minha família, qualidade, prosperidade, tudo isso. Então, eu fazia tudo isso e eu estava conseguindo já bastante coisa. Então, muitos colegas chegavam para mim e falavam assim, Duda, como é que faz? É possível? Que caminho eu posso seguir? E essas pessoas que chegavam, preste atenção, não era bolsistas, monitores, aquele pessoal jovem que já está engajado no grupo de estudo, né? Públicos profissionais graduados, que estão distantes da universidade há 10, 12, 15 anos, e eles fazem essa capacitação conosco para criar uma estratégia de competitividade para ser aprovado. Então, assim, mestrado e doutorado é para qualquer um, sim, que esteja disposto a trilhar uma estratégia de estudo e, como a metáfora da Luzia aqui, sentar a bunda na cadeira e estudar. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso tem mais ou menos quanto tempo? Vamos supor que eu decida... Vamos lá. Vamos supor que eu decida começar assim, eu passei 20 anos em sala de aula, agora eu decidi que eu vou fazer um mestrado ou um doutorado e tal. Quanto tempo? Tempo médio de estudo, tempo médio para uma pessoa conseguir uma aprovação? Tem esse cálculo? Bom, olha, como a gente trabalha especificamente com esse público, né, Luzia? A gente vai conhecendo, a primeira coisa que a gente faz é conhecer um pouquinho o perfil seu, porque assim,
A Lúcia estava falando um pouquinho no começo da live sobre a questão do feminino, né? Então, assim, existe uma realidade diferente da mulher que é mamãe, por exemplo, acabou de ter um filhinho, tem 2 ou 3, existe uma rotina diferenciada, né? Então, a primeira coisa que a gente faz lá na Mega Assessoria, um pequeno negócio que eu construí junto com os meus colegas exatamente para ajudar a profissionais já graduados a se prepararem para as seleções de mestrado e doutorado, a gente cria um cronograma, gente, bem aplicado à realidade da pessoa. Então, eu vou dar aqui só uma ideia para você. Se você é uma pessoa que não acompanha nada de seleção, nada, você não sabe quais são as etapas, você está completamente distante, a gente cria um cronograma de 8 meses a 1 ano. Se você já tem mais ou menos uma noção, por exemplo, qual é a área que você quer fazer, né? Você já ouviu falar sobre projeto de pesquisa, entrevista, alguma coisa assim? A gente cria um cronograma de 4 a 6 meses. E se você já tem alguma habilidade, já fez alguma seleção na vida, mesmo que tenha sido reprovado, você já fez algum, a gente faz um cronograma de 2 a 3 meses. Então, assim, é um cronograma mesmo, por exemplo, Entendi. para fazer o projeto, preparar para a entrevista, tempo mais ou menos esse. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. E o que antecede? Porque a gente sabe que muitos programas, esse é o principal medo, pelo menos foi o meu. E eu acho que é de muitos. Assim, o que antecede? É tipo assim, antes de eu pensar no mestrado, eu tenho que começar a pensar em publicações. Por quê? Porque as provas de título, elas contabilizam ali a sua produção científica, sua produção acadêmica, né? E como? Eles me perguntam muito isso. Como, Luzia, eu começar a publicar? Como? O que é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eles fazem? Como é que Bom, eles vencem a barreira da publicação? Tem muitas dúvidas sobre isso. Então, assim, a primeira coisa quando a gente chega um candidato como esse e nos coloca sobre a sua real situação, as suas reais condições, a partir do direct, de mensagem, comentários, enfim, a gente tenta selecionar, a gente tenta, na verdade, elaborar uma estratégia. Publicações, artigos, o pessoal já está dizendo aí, que é o Exatamente. meu maior obstáculo, viu? Isso. Então, a gente trilha uma estratégia de competitividade bem realista, que é isso que vocês estão colocando assim. Por exemplo, você está entendendo que na prova de título você pode ter um desempenho muito baixo, uma pontuação muito baixa. O que é que a gente faz? A primeira coisa que você tem que fazer, olha só, antes de você ter de qualquer etapa, você tem que realmente conhecer a seleção. Porque, olha só, eu já peguei muitos alunos com medo da prova de títulos. Vou dar só um exemplo, depois eu digo como é que você pode aumentar a sua publicação. Um exemplo rapidinho. A gente pegou alguns alunos que estavam morrendo de medo da prova de títulos, porque eu ouvia falar, mas eu não tenho publicação, nananana. Aí a gente foi realmente estudar o edital. A prova de títulos era a última etapa, a prova de títulos era a que tinha menos peso e não eliminava. Isso significa para você, candidato, que se você fortalecer seu rendimento em outras etapas, você contorna a prova de títulos. Essa é uma situação, ok? A segunda situação é exatamente essa que a Luzia está colocando, de você melhorar a sua produtividade. Na prova de títulos se conta tempo de atuação, você professor, né, o seu tempo de magistério, e se conta também a publicação. Além da participação em eventos. Então, eu vi que a Luzia está organizando já um evento, né, da comunidade. Então, assim, se inscreva, quanto mais eventos você tiver. É o nosso primeiro simpósio com certificação pelo grupo de pesquisa que eu faço parte. Busquei a certificação lá. Então, é o nosso primeiro simpósio com toda uma certificação e caracterização de simpósio. Eu estou tão feliz que você não tem ideia do quanto eu estou feliz com isso, sabe? Isso é importante para eles participar de eventos. Por exemplo, uma pessoa que tem uma participação no evento, ela se sobressai geralmente nas provas de títulos de alguém que não tem a participação em evento. Também contabiliza, né? Também contabiliza. E em termos de produção, gente, eu vejo a Luzia falando muito sobre professor autor. Então, é interessante que se a seleção do programa de pós que você escolheu tem a etapa da prova de títulos, ela tem uma pontuação relevante, então se prepare com 4, 6, 8 meses de antecedência para pensar em publicação. Uma das formas de você pensar em aumentar a sua publicação é você próprio trabalhando como professor autor, por exemplo, fazendo parcerias para publicação de e-books. Gente, hoje em dia você pode publicar quase que gratuitamente um livro, que são os livros digitais. Se o livro tiver reconhecimento da Biblioteca Nacional a partir do ISBN, ele entra na prova de títulos.
O que ele tem que ter é o ISBN. Então, você pode fazer parcerias. Por exemplo, às vezes você participa de um evento como esse que a Luzia está organizando, e aí você vê que tem ali alguns professores que estão falando mais ou menos o mesmo assunto que você se interessa, manda a proposta, um desses professores ou dois pode organizar um livro, por exemplo, anais do evento. Você, professor que está participando do evento, né, você pode pensar em uma parceria de coautor com alguém para publicar. Outra coisa, não é só a publicação mesmo impressa, tá? Pode ser a digital e comunicação, gente, conta. Comunicação oral, apresentação de pôster. Ó, aqui a gente abriu o primeiro simpósio, tá? E até o final do ano eu vou abrir para os membros da comunidade o nosso primeiro colóquio. No colóquio, já estou antecipando algumas coisas, gente. No colóquio, eles vão fazer apresentações, né? Na verdade, a gente vai trabalhar com o tema de experiências exitosas. Como a maior parte são professores, então, quais são as experiências que eles fazem? A gente vai fazer isso com certificação. Massa. E isso é muito importante, porque é um projeto, na verdade, gente, é um projeto que demanda... não é um projeto assim, eu quero ir para o mestrado. Por que algumas pessoas não vão? E eu vou ser muito sincera aqui, tá, Duda? Por que algumas pessoas não conseguem? Algumas pessoas são muito imediatas. Existem os casos de pessoas que foram cuidar da família, o ativismo da escola. Existe sim esse caso e a gente super respeita. E em especial para a mulher isso é muito forte. Mas por que algumas pessoas não conseguem? Algumas pessoas não conseguem porque algumas pessoas elas são muito ansiosas. Tá aqui uma, tá? Tá aqui uma ansiosa. Eu tô assim... O simpósio é amanhã, eu tô para não dormir. Então, assim... Algumas pessoas são ansiosas e acham que as coisas têm que acontecer num curto espaço de tempo. E não precisa ser num curto espaço de tempo. Na verdade, a grande graça da caminhada é o não parar. Então, assim, na verdade, eu tenho que colocar as coisas como meta. Eu quero ser aluno do mestrado. O que eu posso fazer hoje para isso acontecer? O que eu posso fazer amanhã? O que eu posso fazer depois de amanhã? E a coisa vai acontecer. Eu estou falando e eu estou toda arrepiada, né? Assim, eu estou falando, eu vejo essa ansiedade, e essa ansiedade, gente, ela acaba com a gente. Ela nos destrói, ela nos corrói, ela leva os nossos sonhos, ela leva o que a gente tem de melhor, sabe? Assim, muitas vezes, você que está aí falando, você que está aí, você tem total condições de passar numa seleção de mestrado ou doutorado. Só que a ansiedade faz você desistir. Então, assim, muito cuidado, gente. Muito cuidado com a ansiedade, sabe? Assim, a dica que eu dou, tracem isso como projeto de vida. Aqui, Eduardo, aqui na comunidade Professor Autor, ela funciona mais ou menos assim. A ideia era, como eu sou especialista nessa área de avaliação educacional, você sabe, então a ideia principal foi fazer um curso de elaboração de itens, porque eu queria trazer eles para aprender alguma coisa nova e diferente. E realmente é novo e diferente. E aí, beleza. Logo depois, mas a ideia nunca foi só um curso, a ideia é uma comunidade, onde eles trocam figurinhas, onde eles fazem atividades, onde aparecem demandas. Então, assim, eu usei parte do meu network para trazer algumas demandas. Então, por exemplo, hoje... na comunidade, nós somos mais ou menos 300 professores e eu lhe afirmo que 250 fez alguma autoria dentro do processo da comunidade. Quem não fez, Luzia, os outros 50 não fizeram por quê? Porque não quiseram. Mas todo mundo que quis teve a oportunidade, ou com elaboração de itens, ou com escrita de material. Eu trouxe alguns livros para serem escritos, ou com gravação de aula online. Então, assim, de janeiro para cá, a gente trouxe 900 aulas, foram 900 itens, 460 aulas para gravar. E 10 livros para serem escritos. Então, a gente tem esse percentual de trabalho aqui. Então, quem quis entrar no projeto foi se qualificando, foi entrando. Quem quis, quem pôde, quem conseguiu. Porque também está tudo bem e não deu tempo ainda para algumas pessoas conseguir. Está tudo certo com isso. Mas, assim, às vezes eu fico vendo a ansiedade. Uma vez uma colega me ligou e disse assim, Lu...
O problema, Lu, é porque eu pensei que ia ser rápido. Eu digo, gente, tem 2 meses. Não pode ser mais rápido do que isso. Então, por maior que seja o nosso desespero, a gente precisa colocar as coisas como meta. Isso aqui é minha meta. Por exemplo, há muitos anos eu podia empreender. Há muitos anos eu tenho uma veia empreendedora. Você sabe. Depois eu vou até falar um pouco sobre isso aqui. Há muitos anos eu queria empreender, mas eu só tive segurança para vir empreender agora. Com 39 anos. Eu também. Não, opa, agora eu vou parar e vou empreender. Então, Eu pois também. então, e todo mundo. Isso, e a gente esperou, por quê? Porque não dava, naquele momento não era o momento, a gente sabia que precisava se preparar mais, a gente sabia como precisava vir. Então, a dica que eu deixo é, isso é importante para você? Primeiro eu vou dizer, há muitas pessoas que conseguem se colocar sem ter mestrado e doutorado. Isso é fato, tá, gente? Eu e a Eduarda tá aqui, nós concordamos, ela concordou comigo. Entretanto, às vezes isso é importante para você. Isso é importante para você, pois trace isso como meta. Trace isso como meta. Ah, Luzia, isso vai ser uma meta. Eu vou Exatamente. tentar fazer. E aí você começa pensando o que você pode fazer a partir de agora. Eu acho que é mais ou menos por aí. E a ansiedade, a Isso. gente precisa se libertar dela, né, Duda? Uma coisa muito importante que a Luzia colocou aqui, gente, é que vocês precisam enxergar o mestrado e doutorado de uma forma assim, com clareza, menos mística, do tipo, você quer trilhar que tipo de caminho, que tipo de carreira, onde é que você quer investir em estudo para você ter uma alta rentabilidade profissional em seguida. Você tem que enxergar, preste atenção nisso, que o seu mestrado e doutorado, ele é um degrau aqui na sua carreira. O que você tem que ter em mente é a carreira, entende? Porque se você não tiver esse foco, você vai fazer um mestrado numa área que nem tem a ver, você vai morrer de estudar para fazer uma seleção que não tem a ver. E aí o que acontece é que você pode desistir no meio do caminho, isso pode frustrar bastante você. Você pode até chegar a fazer as disciplinas e tudo, mas vai ser sobrecarregado, não vai estar. Ou então, pior, você colocou no começo, você pode até terminar o mestrado e doutorado e não conseguir se colocar como profissional dentro da sua Que é área. pior. Então, assim, gente, mestrado e doutorado tem que fazer parte da estratégia de carreira. Então, a Lúcia estava falando, por exemplo, de empreender. Eu sempre tive também essa veia, mas eu olhava assim, nossa, mas não é agora. Porque você vai empreender onde, com o quê? Então, eu pensava assim, sempre quis empreender na área da carreira acadêmica, mas eu pensava, eu vou especialista? Não. Como é que eu vou ensinar alguém a entrar no doutorado se eu sou só especialista? Então, eu fui fazer um trabalho de formiguinha, isso que a Luísa falou é interessante. Quando a gente trabalha o cronograma lá na Mega, gente, é o seguinte, você não pode trabalhar a partir de uma expectativa idealizada. Por exemplo, o seu objetivo é o mestrado. Não, o seu objetivo, o mestrado, na verdade, ele é uma meta. O que você tem que criar são pequenos objetivos realizar semanalmente, trabalho de formiguinha, e é isso que vai fazer diminuir esse nível de ansiedade que a Luzia está colocando. Então, o aluno chega para mim e fala assim, eu estou desesperado, não sei fazer um projeto, socorro. Eu, calma, vamos criar um cronograma, toda semana a gente vai sentar 1 hora por semana. Gente, quando eu fui fazer a minha seleção do doc, eu não sei assim, eu acordei no belo dia, eu vou fazer. Menina, não. Os bastidores são outros, né, Luzia? Completamente diferente. Os bastidores eu fiz um trabalho, são outros. Mas a Dorothy... Eu trabalhava 40 horas semanais, eu só tinha 1 hora. Desculpa, Luzia, pode falar. Pois é, a Dorothy falou uma coisa bem interessante aí. Ela disse, gente, entrar como aluno especial é um bom começo, é verdade. Entrar como aluno especial é um bom começo. Né? Por exemplo, essa foi minha porta de entrada na UFC, para o doutorado. Para o doutorado, eu entrei como aluno especial, assisti um pouco como aluno especial, aí assisti de novo e publicava e tal, mas enfim. Eu acho que é legal. Agora, o que eu vou dizer aqui, e você está aqui, Eduardo, e assim, eu faço surpresas aqui nessas lives do Me Solta ou Convida, porque a pessoa não pode dizer não, né? Como é que você vai dizer não para 100 pessoas que passaram por aqui? Você diz, depois eu te pego, Luzia, mas aqui você vai dizer sim, né? O que acontece? Eu vi, assim, como é que eu penso? Eu penso que o professor,
por N razões históricas, epistemológicas e tal, ele é muito castigado. E quando eu estou falando castigado, eu estou falando muito mais no sentido mental. E aí, o que acontece dentro desse processo? Castigado é como um dialeto no nosso estado, tá, gente? Sei lá, você diz assim, essa banana tá castigada, entendeu? É nesse sentido, para quem for de outro local. Então, ele é muito castigado, não no sentido do dicionário propriamente dito, da definição do termo, mas no sentido de estar sempre sobrecarregado, do ativismo, da desvalorização, de estar num meio em que não contribui para a sua evolução. Essa semana eu fiz uma pergunta. Gente, olha para as pessoas que estão ao teu redor, aqueles professores que estão ao teu redor. Eles te levam para cima ou eles te mantêm naquele mesmo status ou eles ficam só dizendo assim, não dá não, rapaz, deixa história. Ou eles ficam só reclamando. Então, assim, é uma coisa muito importante você perceber, porque a primeira coisa que você precisa saber é que se você quer ir, você tem que estar do lado de quem também quer ir, porque já é difícil demais. E se você estiver do lado de alguém que está te dizendo, vai não, besta, isso não é pra tu não, besta. Isso é só dar certo pros outros. Não, tá vendo? Se você estiver do lado dessa pessoa, e eu já disse aqui numa live, que não quer dizer que você não possa amar essa pessoa, você pode amar. Eu digo muito isso, é só colocar as coisas nas caixinhas. Tipo, a minha grande amiga, a minha melhor amiga, a minha the best, uma das pessoas que eu mais amo na vida, ela é como minha irmã, ela não gosta de estudar. Ela não gosta, mas ela é minha grande amiga e tá tudo bem com isso. Eu coloquei ela nessa caixinha, então, quando o objetivo é estudar, não dá para eu estar ao lado dela. Não é ela a pessoa que vai não é ela a pessoa que eu vou dividir meus projetos, porque ela vai me dizer, mulher, não dá certo não. Porque ela não entende do que eu estou falando, mas ela não deixou de ser minha grande amiga. Então, eu não estou dizendo para vocês se afastarem das pessoas, eu estou dizendo que você coloca as pessoas dentro da caixinha e continua amando Vai, completa aí, amor. Indiscriminadamente. Rapaz, você continua amando assim, só isso é verdade. colocando a pessoa na caixinha, tá? Então, assim, Luzia, eu quero ir para o mestrado, então eu vou buscar as pessoas que possam estar ao meu lado para eu ir a esse mestrado. Isso. Eduarda faz lives. Luzia, tem um programa de mentoria? Tem. Ele é pago? E é justíssimo que seja pago. Uma das minhas grandes defesas aqui é que o professor receba por qualquer serviço. Qualquer serviço, eu acho que o professor precisa receber. Então, gente, não é Andréa, é Eduarda, Lucas. Deve ter falado com alguém, desculpa. Mas, assim, uma das coisas que eu digo muito é que o professor precisa receber. Eu falo muito sobre isso. Desculpa, professora Andréa, seja bem-vinda. E aí, todos nós aqui vivemos disso. Nós damos aula e recebemos dinheiro. É essa a nossa troca. Então, tá tudo bem você vender seus cursos, tá tudo bem eu vender os meus cursos. Mas, para além disso, a gente faz uma série de produtos gratuitos. Você faz lives quais dias lá, Eduarda? Como são o teu sistema de live? A gente faz as lives... Ela dá todas essas dicas. Como é que você faz? Exatamente. Bom, lá a gente tem alguns eventos totalmente gratuitos que a gente faz pela plataforma da Cinta. Então, a gente usa o aplicativo do Zoom para fazer esses encontros. Em outros momentos, a gente faz a partir de lives, né? Seja eu sozinha ou com convidados. E assim, gente, essas lives ajudam bastante, porque elas são bem práticas, né? Com dicas de aplicação imediata e sempre focado no meu público-alvo. Então, como a Luzia estava colocando assim, o meu público-alvo não é de estudantes de graduação, são profissionais já graduados. É um outro tipo de público. O tipo de conteúdo que eu compartilho é completamente diferente, as lives que eu faço são diferentes, é uma outra pegada para poder, de fato, ajudar essas pessoas. E assim, é uma coisa interessante isso da Luzia estar falando aqui da remuneração, porque lá dentro da Mega a gente faz diferentes tipos de atividades. Por exemplo, o professor, você que é professor, por exemplo, de espanhol ou inglês, você obviamente conhece melhor a língua do que eu. Numa prova de língua estrangeira, você pode ser aquele que vai ensinar a gente. Numa prova de projeto de pesquisa, a gente é que vai ensinar você. Então, a gente tem esse mecanismo de reconhecer as habilidades de todo mundo que está ali no curso. Não é porque você está inscrito no meu curso que eu sei mais que você. Eu sei sobre um aspecto.
Eu te ensino a elaborar um projeto em 3 meses, mas talvez eu não seja tão bom numa prova de língua estrangeira. Aí entra. Outra coisa interessante, Exatamente. Luzia, que é assim, muitos professores ficam muito, rapidinho, muito Pode inseguros falar à para fazer um vontade. mestrado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os melhores projetos que a gente ajuda a montar, a aprovar, sempre são de professores. E não é só da área de linguística, literatura, não. Professores da área de química, de educação, o último foi engenharia física. E era um professor, você sabe por quê? Porque é exatamente isso que a Luzia está colocando aqui. É a sua experiência, professor. Você está lá na realidade. Você tem uma visão que aquelas pessoas que estão só na teoria não têm. Isso é o que vai render um projeto de pesquisa. Você está olhando para o problema real, né? Vou contar uma experiência que aconteceu ontem aqui na CPA, tá? Como você sabe, né, eu tenho uma editora, um percentual pequeno, mas eu sou sócia lá do Vem Passar, como você sabe, né? Nós nos conhecemos lá. E aí, o que foi que aconteceu? Eu encomendei um livro de uma professora famosa da universidade, professora top, elaboradora de itens. Eu disse, olha, eu preciso de um material assim. Aí dei todas as diretrizes e tal, escrevi e tal, fiz várias reuniões com a professora, várias. E beleza, aí ela mandou o material para eu analisar. Quando eu fui analisar o material ontem, ela não escreveu um livro didático, que era a ideia. Ela escreveu uma sequência didática. Então, ela me trouxe passos. Aí, olha o livro didático dela. Gente, eu fiquei com vontade de... Olha, eu fiquei tão chateada. Era assim, olha, e eu, na hora de... Porque você sabe, os prazos são sempre atrasados. Aí, eu olhei, aí ela escreveu assim, ó. Professor, olha como era o livro didático dela. Professor, diga aos alunos que divida em grupos de 4 alunos. E tal, e tal. Aí, meu Deus, ela fez uma sequência didática ao longo do livro inteiro. A pessoa está há tantos anos sem pisar o chão da sala de aula, sem olhar um livro, só Exatamente. escrevendo sequência didática, ensinando as pessoas a escrever sequência didática e tal, que na hora que eu pedi para ela fazer um livro, ela não entendeu que ali quem ia ler aquele livro era um aluno do 4º ano, do ensino fundamental. Eu disse, gente, qualquer autor da comunidade hoje faria esse livro melhor do que o que essa moça fez. Sabe assim? Então, é o chão da sala de aula, é o conhecimento da sala de aula, é estar ali pisando. Exatamente. Por isso, por exemplo, que o INEP, para você ser elaborador de itens, você precisa ser professor. A condição é essa, você ser professor, não é você ser mestre ou doutor. Claro que isso conta ponto, mas a condição é ser professor. Por quê? Porque para elaborar um item, você precisa ser o professor daquela área de conhecimento. Né? Então, assim, gente, super possível. Agora, eu queria dizer uma coisa, Eduarda, nessa frente. Muita gente... Então, quando a gente criou a comunidade de professor autor aqui, foi nessa pegada do professor se posicionar enquanto autor. Então, ele ocupar espaços, usar o meu network, trazer atividades para todo mundo sair daqui com essa expertise. E o principal, que é a formação. Sem formação, sem sentar na cadeira e estudar, sem ler, sem vir para uma live dessa daqui, ninguém vai para canto nenhum. Isso aí é a verdade, né? Então, assim, e sem se arriscar um pouco, tá, gente? Precisa se arriscar um pouco. Se vocês acham que eu não tenho medo, todos os dias. Se vocês acham que a Eduarda não tem medo, todos os dias. Mas a gente respira fundo, estuda mais um pouco e continua. Mas aí, Exatamente. Duda, muitos colegas começaram, Lucia, mas eu queria fazer um mestrado, Lucia, mas eu queria fazer um mestrado, mas eu queria tanto fazer um mestrado, e aí eu vou contar isso em live, em segunda mão, porque na verdade eu já contei para a Kátia e para a Dorothy, contei para a Kátia ontem à noite, que é uma pessoa da comunidade, e para a Dorothy hoje de manhã, e eu vou dizer o que a gente planejou aqui, e na hora foi meu marido, que a gente acompanha o teu trabalho, tá? Aí meu marido disse, chama a Eduarda na hora, imediatamente. O que a gente está fazendo aqui? Primeiro, a comunidade professor autor é um espaço colaborativo, igual lá na Mega. Então, eu entendo que o professor pode me dar um curso e eu comprar. Por que não?
Ele pode oferecer um curso dentro da própria comunidade e eu exatamente. Tem uma colega que faz muito sequência didática, entende tudo de sequência didática. Eu estou pensando seriamente em comprar o curso dela quando ela oferecer dentro da comunidade. Eu vou comprar. E tá tudo certo com isso. Tá tudo certo com isso. Mas, diante dessa aflição do mestrado e tal, Irene está falando, traz mestrado para a CPA. O que aconteceu? Diante disso tudo, né? O pessoal no meu ouvido, e tudo que eles me pedem, eu vou atrás de fazer. Mesmo que às vezes não seja imediatamente, mas eu vou atrás de encontrar uma forma de ajudá-los. E aí, eles me pediram muito essa história do mestrado, eles batem muito nessa história do mestrado. E eu não tenho como trazer um mestrado para a comunidade, porque a montagem, abrir um mestrado, nem grandes centros universitários conseguem, é uma exigência muito grande ainda, então a gente não tem como trazer. Aí a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, mas e tem outra coisa, eu só sou especialista em uma coisa, só tem uma coisa que eu acho que eu conseguiria ajudá-los, avaliação educacional, nessa área de avaliação educacional, que é minha área de pesquisa, que é minha área de formação, que é a área que eu sei que eu tenho conhecimento para ajudar alguém, tá? Aí, diante de tudo isso, a primeira coisa que eu pensei foi em montar uma pós-graduação, uma especialização em avaliação educacional. E aí a gente já está desenhando uma especialização em avaliação educacional, porque a especialização é mais simples, a gente consegue uma parceria e alguém reconhece. Então, a gente vai ter uma especialização em avaliação educacional, né? Assim, a ideia é essa. Por quê? Porque o campo da avaliação educacional é um campo que vai crescer muito, muito, muito. Era outra coisa que eu ia falar. Se me permite, Luzia, olha só, eu ia falar duas coisas importantes. Só pegando esses que a Luzia colocou aqui. Primeiro ponto, para você, isso de você, professor, que está lá na realidade do saber exatamente, você, nós, né, professores que estamos na sala de aula, também dou aula na graduação e na pós, e cada nível tem as suas dificuldades, as suas demandas. Eu estava morrendo de medo de fazer a seleção, porque não tinha como desenvolver um projeto. Só que ela teve uma sacada de gênio. Foi uma sacada de gênio que ela fez um projeto único, tirou quase 9, ela ficou em segundo ou terceiro lugar. Universidade também. A sacada dela foi, sempre que se falava de letramento acadêmico, era seu livro didático. E ela, em sala de aula, tinha que dar aula de paradidático. E ela não tinha aparato científico. Então ela pensou, isso é uma lacuna, vou fazer um projeto semelhante. Por isso eu digo, os melhores projetos são aqueles que têm de problema. E quem real tá travando um pouquinho. Coisa, isso é muito importante. Se você conseguir ir para pertinho do molde, eu acho que melhora. Pode continuar. Agora melhorou. Tá travando um pouquinho, né, gente? Aí. Tá travando um pouquinho. Deixa eu ver se ela consegue voltar. Vamos ter paciência. Nosso primeiro estágio de paciência é agora, gente. Se tu for um pouquinho... Enquanto ela volta, porque eu acho que ela vai cair e vai voltar. E aí, nessa frente, vocês estão conseguindo me ouvir, né? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Tá. Aí, vamos lá. Gente, o que acontece? Então, a primeira sacada que eu tive foi assim, cara, não consigo trazer um mestrado, mas eu consigo trazer uma... Conseguiu voltar? Fala aí pra gente ver se tá certinho. Oi, certo? Ainda não. Melhorou? Vê se melhora. Melhorou um pouco. Tu consegue ficar um pouquinho mais perto do molden? Tu consegue ficar um pouquinho mais perto do molden? Tá, eu vou melhorou? Eu coloquei aqui a internet do celular. A gente vê. Tá. Vê se consegue na internet do celular. Pode ser que fique melhor. Pois é, aí a ideia é falar
a ideia é falar sobre uma pós-graduação em avaliação educacional. Só avaliação educacional, para tratar a avaliação educacional mesmo, com todas as nuances e tal, trazendo grandes professores do país e tal, dessa área de avaliação educacional. Então, essa é a ideia, e a gente deve estar abrindo isso até setembro, a gente quer abrir ali em setembro, no segundo semestre. Tá. Mas tem muita gente que ainda quer o mestrado, sabe, Duda? Tem muita... Melhorou agora, ficou boa. Tem muita gente que ainda quer o mestrado. E aí, eu pensei assim, gente, o que a gente pode fazer pelo mestrado? E aí eu vou lhe falar, você vai entender rapidamente. E já é ele fazendo um convite, dependendo de como você esteja, porque eu sei que você também é muito cheia. Já é ele fazendo um convite para se você quiser fazer parte dessa parceria, tá? Aí eu pensei o seguinte, em montar uma mentoria, então não é um curso, é uma mentoria em avaliação educacional, com o objetivo de, só em avaliação educacional porque é minha área, com o objetivo de todos saírem de lá com um artigo publicado. Então, a gente garante a publicação de um artigo. Nossa, ótimo! Desde que eles... Só se eles não quiserem também, né? Porque às vezes não quer, mas a gente garante. Por quê? Porque eu sou parecerista de algumas revistas de avaliação educacional. Tenho a honra de dizer que eu sou parecerista da maior revista de avaliação educacional aqui do país e uma das maiores do mundo, da Ensaio, assim, da Cesgran Rio. Sou muito feliz, quase A1 e tal. Enfim, mas eu vou trazer, como a CPA também é editora, a gente caminha para ser editora, a gente vai criar um livro para colocar esses artigos do pessoal aqui que estiver com a gente nessa mentoria. Já tem nome. Excelente ideia. Da mentoria Conectae, que é Conecta Avaliação Educacional. Menino, o negócio aqui tá bombando, vocês não têm noção. E a gente vai lançar esse produto. A gente vai lançar esse produto agora no lançamento 4 de abril. Quem já é da CPA, assim, esse produto é um produto exclusivo, é mentoria. Eu tenho necessariamente muitas coisas na CPA, eu consigo fazer sem cobrar, ou sem custo, ou bancando com os custos da CPA. Mas a mentoria, como ela é muito específica, é impossível. E aí a gente vai abrir essas vagas agora. Só pode entrar nessa mentoria quem é aluno da CPA, pelas razões óbvias, só pode entrar quem é aluno da CPA. 2, só entra quem é aluno da CPA. 2, né? Quem já é da comunidade vai ter um mega desconto. Quem já é da comunidade vai ter um mega desconto, porque o valor é considerado, mas para quem é da comunidade, eu já briguei essa semana aqui pra caramba, porque eu fico brigando pro Robert baixar o preço, ele não baixa o preço. É uma confusão tão grande, você não tem noção. Mas quem já é da comunidade, e eu queria lhe convidar, assim, para fazer parte dessa empreitada comigo. Eu sei que você não esperava. Nossa, uma honra! Pois é, eu queria. Por quê? Porque eu acho que a gente faz a dobradinha de conteúdo, e a parte metodológica da pesquisa, do desenho. Isso. A gente já tem como publicar, porque nós temos editora aqui, temos ISBN, temos como publicar, temos como formatar o livro, ou seja, todo mundo vai sair com o artigo publicado. Isso facilita muito o acesso ao mestrado, claro. Nossa, bastante. Somado a isso, a história de entrar no tema, por isso que eu estou dizendo que é um projeto a longo prazo. E essa mentoria é uma mentoria mesmo de encontros ao vivo. E os encontros são ao vivo para tirar dúvida, com plataforma que você possa falar. Não é assim, plataforma do Instagram, então a gente vai pagar a plataforma. Você sabe, Duda, como é que funciona. Para que vocês possam falar, tirar dúvida, apresentar e tal. Então, é um programa mesmo de mentoria em avaliação educacional, tá, gente? Então, a gente vai oferecer esse trabalho agora, dia 4 de abril. E você, assim, é minha convidada especial, se quiser tocar esse projeto junto comigo, sabe? Eu estou muito esperançosa de ajudar muitos colegas. E a ideia é essa mesmo, estar com professores que, de repente, já haviam desistido porque ninguém olha. Não
não tem ninguém olhando, Duda. É, Não tem ninguém olhando que o professor foi dar aula 20 anos para os alunos. Não tem ninguém olhando para isso, sabe? E aí a gente vai fazer isso. isso aqui. É isso. E aí, bora? Bora lá. Hashtag Top Eduardo. Menina, eu Vai, estou gente, sobe aqui. a hashtag aí. Eu Sobe a estou só hashtag. tentando mantendo a pose aqui, mas a minha vontade, nossa, olha, estou vendo aqui os comentários do pessoal, os nossos colegas professores. Gente, eu admiro a Luzia por muitos motivos, mas especialmente esse do trabalho que ela tem feito aqui com vocês. É um trabalho de generosidade, porque ela está ajudando vocês, pegando na mão, eu vejo todo dia conteúdo, a informação, a incentivo. É um trabalho educador, porque ela vai mostrando os caminhos e, sem dúvida, é um trabalho de empoderamento. Ela está ajudando vocês, cada um de vocês, a pensar numa perspectiva muito melhor de futuro. Então, assim, a médio e longo prazo, em poucos anos, vocês certamente estarão em um outro patamar. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Olha aí que a hashtag tá subindo, ó. Subindo a hashtag, Top Eduardo. O pessoal aqui, tô te dizendo, o pessoal é motivado, rapaz. Nossa, eu aceito com muito prazer, Luzia. Então Fico muito vou te ligar honrada pelo amanhã pra gente convite. conversar, porque já esse desenho já é agora para 4 de abril, lançamento de 4 de abril. Vai ser lançado essa... Ai, é o mês do meu aniversário. Você me deu um presente. Vai ser lançada essa mentoria e o pessoal, já estou te avisando de antemão, quem está na CPA vai ter um descontaço e tal, porque mentoria, gente, mentoria é pegar na mão, sabe? E vai ter um desconto bem bom. Quem não está ainda, aí a gente vai ter o preço cheio, mas quem está na CPA vai ter esse desconto. E formas diversas de pagamento, aí a galera já sabe, eu não preciso dizer, porque eles já sabem mais do que como é que a gente se organiza por aqui, gente. A gente se organiza de todo jeito, eu não deixo ninguém fora. Ninguém. A Elizabeth colocou aqui, somos sortudos. Olha, vocês são, viu? Porque um Ninguém. trabalho como esse Pois é é, agora eu só impressionante. consigo fazer Parabéns, Luzia, pela avaliação. ideia. Não é todo mundo Ah, que... era isso que eu ia falar, Luzia. Era isso que eu ia falar, eu ia acrescentar aqui para vocês. Como eu estou trabalhando com o pessoal que está entrando na pós, e a Luzia está falando isso da educação, da avaliação educacional, gente, é impressionante como tem surgido linha de pesquisa em avaliação em tudo que é área. Tudo. Aparece um candidato para mim de química, Luzia, aí aparece avaliação educacional em química. Menina, tem uma linha de pesquisa disso. Avaliação Então, assim, às vezes você... vai bombar. Vai bombar, gente, em Vai tudo bombar. que é área. Vai bombar. Sim, eu já vi em química, já vi em engenharia, em linguística, letras, literatura. E aí, nesse programa, Eduardo, a gente vai pesquisar todos os programas de pós-graduação e avaliação educacional. A gente vai adequar as aulas aos programas, entendeu? Vai ser assim, Maravilha. é um programa de mentoria, que não é a especialização. A especialização vem depois, mas assim, Luzia, sendo muito honesta, estou dizendo para todo mundo aqui, Hoje eu faço, assim, é difícil, viu, gente? Parte do meu coração. Se eu tivesse que escolher entre a mentoria e a especialização, eu escolheria a mentoria. Sabe, assim, a gente vai dar uma certificação também de curso de tantas horas e tal. Não chega ao nível de uma especialização, porque não pode. Mas eu escolheria a mentoria. E tu, Robert, escolheria o quê? A mentoria ou a especialização, se tu pudesse? O Robert escolheria a especialização. E tu, Duda, tu escolheria o quê? Conhecendo... Olha, eu ia falar uma coisa interessante que eu ia colocar aqui, né? Que a Luzia está colocando a preferência dela da mentoria. É só um caso de... Eu peguei uma aluna no passado, gente, ela se inscreveu em todos os preparatórios que eu fazia. E ela nunca me dizia como é que era o desempenho dela, né? Eu cheguei para ela e falei assim, mas por quê? Você se inscreve, não faz a seleção, não me conta. Ela se inscreve em tudo, Luzia, impressionante. Aí ela falou assim, Duda, é porque eu não estou vendo o seu curso como um preparatório, eu estou vendo como uma mentoria. Sabe o que a danada fez nesse preparatório de um ano inteiro? Pegou esse conteúdo todo, gente, já publicou e-book, faz consultoria, dá palestra nas escolas, a partir das associações. Aqui também tem Pois gente... é, gente, então assim, cara, você tem que ver essa capacitação toda e vocês começarem, gente, a criar, a pensarem em produtos e serviços a partir desse conhecimento que a Luzia está colocando à disposição, né?
É, pois é, e a ideia é essa, a ideia é assim, os programas de mestrado e de doutorado têm ampliado, a gente sabe que tem ampliado, porque é onde a universidade vai se colocar. Vai ser mais fácil para o professor da educação básica entrar, porque como Vai. diminuiu a bolsa, diminuíram a quantidade de bolsa, então fica complicado para alguns alunos fazer, mas a gente, como já tem um dinheirinho, pode fazer sem bolsa e tal, então assim, foi assim, uma chance de muita gente entrar. E eu tenho certeza absoluta que quem se dedicar, deixa eu dizer, eu tenho certeza absoluta, se tiver Eduarda com projeto de pesquisa, se ela aceitar mesmo, gente, quando eu ligar para ela amanhã, se ela disser, tô dentro, eu tenho certeza que vocês vão chegar lá. Eu tenho certeza absoluta. E Gente, vão mesmo, não, viu? eu tenho certeza, certeza, certeza. E vai ser pegar na mão mesmo, serviço de mentoria, aula online, discussão e tal, o horário, abrindo o Zoom, perguntando dúvida. A gente até já comprou a plataforma aqui, né? Que é caro pra caramba. A gente estava evitando comprar a plataforma, ficava dando um jeitinho de um jeito, outro de outro, mas resolvemos comprar a plataforma porque a gente sabe que é uma forma do aluno falar. Instagram, É muito o importante. YouTube, o aluno não tem como falar. E numa plataforma como o Meet, como o Zoom, ele se pronuncia, né? Existe uma plataforma, nós até fizemos esse investimento aqui. Entrar no mestrado da UFC é difícil, não é nada, homem. Se for na área de avaliação educacional, eu dou Menina, todas as deixa eu falar. dicas. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Como as pessoas têm uma visão totalmente mística de mestrado e doutorado. A gente fez um preparatório para uma seleção de um curso da UFC. Gente, as pessoas têm tanto medo que não se inscreve. Sabe o que aconteceu? Várias vagas sobrando. Eu falei, cadê esse povo? Para que esse medo, minha gente? Não tem como você ter medo, sabe por quê? Porque basta você criar uma estratégia de preparação. É só isso. Uma estratégia de preparação adequada para a seleção que você quer. Por exemplo, houve agora um convênio da UES Seduc, Fala é disso. uma seleção, um tipo de seleção ótimo, é um tipo de seleção de mestrado e doutorado. Você é só para professores do estado. Uma vez aprovado, o professor vai ajudar, vai se auxiliar de uma pesquisa e durante esse trabalho de auxílio ele vai ter uma qualificação estricto sensu, tá? Igualzinho o mestrando e doutorando que entrou pela seleção tradicional. Sabe qual é a diferença? Essa seleção da SEDUC não tem projeto, não tem prova escrita e não tem língua estrangeira. Ela é totalmente adaptada para isso que a Luzia falou, que é a realidade do professor. E cada vez Então, vai ela está surgir focando a mais. carta de intenção cada vez mais, gente, os convênios, as cooperações, porque os programas de pós estão observando, estão tentando conversar mais com a realidade, né? Porque a ciência deve servir para isso, para resolver problemas sociais reais. Então, assim, isso que a Luzia falou é interessante, de vocês começarem a acompanhar, a estarem perto, a ouvirem pessoas que coloquem vocês para cima. Eu tenho certeza que alguns de vocês nem sabiam dessa seleção. E ela está aí, acabou a inscrição ontem. Pois Você vai fazer é. mestrado e doutorado gratuito. Tá entendendo? Então, Exatamente. assim, você começar a acompanhar essas pessoas e ouvir para você crescer, né, Luzia? E o mais importante, assim, eu acho que é isso mesmo que você está dizendo. E o mais importante, num programa de mentoria como o seu, como esse que a gente vai fazer aqui na CPA, claro, específico para uma área, porque o que eu acho que a gente consegue fazer, no programa de mentoria, o programa de mentoria te direciona para tudo isso, ó, aqui é assim, ali é assim. Né? Enfim, tudo isso fica bem direcionado e isso é muito importante. Gente, que bom! Eduardo arrasou. Me disseram aí que é carta marcada. Verdade. Mas não é uma verdade absoluta. Não é. Se você for Gente, bom, olha, a coisa que eu mais ouço é isso, o pessoal desistindo. Além disso, tem um Profiletras, né? Tem os mestrados profissionais. Gente, olha, deixa eu só falar isso para vocês. Quem acha que é carta marcada, vai lá no meu Instagram e olha os depoimentos. Nós temos 65 aprovações em programas de pós-graduação no Brasil inteiro e eu faço questão de publicar cada um dos relatos, cada uma das mensagens para provar para você. Nenhum deles conhecia professor, nunca nem tinha viajado, não sabia nem quem era, nada, e conseguiu aprovação. gente. Então, assim, não caia na onda de acreditar em quem bota você para baixo, tá? Acredita em que coloca você para cima e ajuda você a crescer. Se eu ouvisse algumas pessoas próximas a mim, a CPA nunca teria existido. Se você tivesse ouvido algumas pessoas que amam você, inclusive, a Exatamente. Mega nunca. Como assim Isso. você vai deixar ali aquele concurso? Não é possível. Exato, Né? é o nosso ouvir tanto.
É, é verdade. Duda, muitíssimo obrigada. Gente, obrigada a todos. Eu que Obrigada a todos agradeço. vocês. A gente se fala, né? Amanhã tem simpósio, gente. Amanhã o negócio vai ser bom, tá? Amanhã o negócio vai Parabéns. bombar. Duda, muito obrigada. E eu te ligo amanhã, porque agora, gente, não tem Eu que brincadeira, não. agradeço. Dê uma olhada como é que tá a minha sala agora. Aqui é a câmera, ó. Vocês estão vendo? Luz na escada, luz ali, porque eu vou gravar daqui a pouco, entendeu? Terminando a gente gravando, gente. Aqui, os meninos estão aqui para gravar. Mas, enfim, gente, muito obrigada. Que Deus abençoe. Duda, muito obrigada. Agradeço demais, eu que agradeço o convite, Luzia. Você sabe que sempre estarei a postos para os seus convites. Você é uma pessoa que admiro muito, uma mulher que admiro muito. Prazer também conhecer vocês que ficaram até aqui. Espero que eu tenha trazido uma energia boa para vocês, para que vocês acreditem mais em si, tenham mais autoconfiança e vamos fazer o futuro acontecer. Print da tela, galera. Olha, duas gatas dessa daqui, minha irmã. Printa, marca lá e vamos todo mundo seguir Eduardo. E quem não tá me seguindo, me seguir também. Bora lá. Os meus que estão aqui, segue a Luzia. Print. Arrasaram. Marca a gente lá pra gente continuar divulgando. Beijo grande. Deus abençoe vocês, Beijo. pessoal. Tchau, tchau.